Convido você a ficar de pé para a gente ler a Bíblia e quero ler com você o texto que está em Jeremias, no capítulo número 10. Vamos ler do verso 19 até o verso número 25, final do capítulo 10 do livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 10, do verso 19 até o final. Os irmãos encontraram aí na Bíblia. A palavra de Deus diz assim: ai de mim por causa da minha ruína, é muito grave a minha ferida. Então eu disse, com efeito, é isto o meu sofrimento e tenho de suportá-lo. A minha tenda foi destruída, todas as minhas cordas se romperam, os meus filhos se foram e já não existem. Ninguém há que levante a minha tenda e lhe erga as lonas, porque os pastores se tornaram estúpidos e não buscaram ao Senhor, por isso não prosperaram, e todos os seus rebanhos se acham dispersos. Eis aí um rumor, eis que vem grande tumulto da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma assolação, morada de chacais. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas em injusta medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem e sobre os povos que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, devoraram-no, consumiram-no e assolaram a sua morada. Amém. Pai, a tua palavra está diante de nós mais uma vez. Isso é um privilégio que o Senhor nos concede de estar na tua casa, ouvir a tua palavra. Agora, Pai, precisamos do entendimento daquilo que lemos. Precisamos, uma vez entendida a tua palavra, colocá-la em prática em nossas vidas. E tudo isso te pedimos em oração, querendo ouvir a tua voz nesse lugar, que é a palavra que precisamos, não o conselho dos ímpios, não, ó Deus, as filosofias do mundo, as doutrinas humanas, mas a tua palavra, é ela que precisamos. Fala conosco, te pedimos, abrimos o nosso coração para receber aquilo que o Senhor tem a ministrar a cada um de nós. E mais uma vez eu entrego a minha vida e te peço, ó Deus, tua graça, tua misericórdia sobre mim, e que a unção do Espírito Santo também esteja sobre mim, para que eu possa ministrar a tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, estamos diante de um texto que, como todo texto bíblico, tem um contexto aonde ele está inserido. Jeremias, profeta do Senhor, homem usado por Deus para levar a palavra de Deus ao seu povo. E aqui no capítulo 10 de Jeremias, ele está sendo um instrumento de Deus para trazer um alerta ao povo de Judá, ao Reino do Sul, a respeito do perigo da idolatria em que aquele povo estava vivendo nesse contexto histórico. Então, um povo de Deus, um povo chamado pelo Senhor, um povo abençoado por Deus, que vivia debaixo de uma promessa do Senhor, estava mais uma vez contaminado com a idolatria, com amor a outros deuses, com dedicação a outros interesses, ou seja, deixaram o Senhor. E essa foi a razão do cativeiro em Babilônia. Essa foi a razão deste juízo de Deus que veio sobre o povo. E através de Jeremias, o Senhor está trazendo um alerta àquele povo a respeito da idolatria que iria provocar esse juízo. Mas, como o povo não deu ouvidos à profecia, e geralmente era assim que acontecia, Deus manda o profeta, Deus manda a palavra, mas o povo não dá ouvidos à palavra, o povo não dá ouvidos ao alerta recebido, e porque não deu ouvidos, ele acabou enfrentando o lamento do cativeiro, o juízo de Deus que veio sobre todo aquele povo. E aí, a partir do versículo 19, que nós lemos aqui, nesse verso, há uma lamentação do próprio povo, representando aqui, pelas palavras do profeta, o que aquele povo estava dizendo durante o período do cativeiro que já havia iniciado.
O juízo estava acontecendo e o povo então se lamentava de não ter ouvido a palavra de Deus e daquilo que estava então vivendo por causa desta atitude. Esse é o contexto do texto que a gente acabou de ler aqui. Talvez você se pergunte, mas o que isso tem a ver com a gente hoje, nos dias de hoje? Eu percebo, irmãos, que há muita relação entre o que o texto está nos dizendo e o que nós temos vivido hoje em todos os sentidos na nossa sociedade. Não somente no mundo no qual estamos inseridos, mas também na igreja, que sofre os efeitos das coisas que também acontecem nesse mundo. Então eu quero usar esse texto para fazer um paralelo com a situação que Judá estava vivendo naquele momento de cativeiro, com a situação de que muitas famílias também estão vivendo atualmente, uma situação bem parecida, não é? E a gente vive tempos difíceis, não é novidade para ninguém, nós vivemos momentos complicados, o mundo tem se tornado um lugar difícil para viver, e ainda mais se você manifesta fé cristã. É mais difícil ainda manifestar a nossa fé num mundo tão afastado dos princípios de Deus, que tem ido de mal a pior, como nós temos visto, em tudo que nos cerca, em todas as notícias que chegam, em todas as situações que nós mesmos temos testemunhado. Mas dias difíceis requerem também um povo preparado, requerem também que a gente se apresente a Deus preparados, apresente-se a Deus com força na palavra do Senhor, não é que a gente se apresente com um posicionamento cristão, e isso é um desafio, como eu disse aqui, para nós, mas eu creio que Deus espera esse posicionamento. Ele permite, porque tudo que acontece é com a permissão de Deus, não tenha dúvidas, não é? Deus não está alheio à história, tudo que tem acontecido acontece com a permissão de Deus, que é soberano sobre todas as coisas. Mas enquanto o seu povo está na terra, Deus espera de nós um posicionamento. Deus espera que a gente faça alguma coisa e não apenas assista a tudo que está acontecendo como meros espectadores. Então, o primeiro posicionamento que nós temos que ter foi aquele que Judá não teve. A quem nós servimos? Quando nós temos ídolos, e foi falado isso aqui na quinta-feira também, quando nós temos ídolos, nós estamos divididos no nosso serviço. E assim Judá foi condenado por Deus por causa da idolatria. Então, a quem servimos? Servimos a um só Deus, temos um só Senhor, temos um só propósito, estamos todos unidos em torno disso. Então, o primeiro posicionamento é esse, eu tenho que definir a quem eu tenho servido. E uma vez que eu sei em quem tenho crido, como dizia o apóstolo Paulo, eu sei a quem tenho servido, eu também preciso questionar o que eu tenho ensinado para os meus, o que eu tenho vivido na minha casa, na minha família. Então isso é algo também para a gente refletir, olhando para as palavras que lemos aqui no lamento de Judá pelo que estava acontecendo. Então, voltando aqui ao texto que a gente leu, no capítulo 10, no verso 19 e 20, o povo estava em crise, se lamentando pelo que estava acontecendo. E olha como eles dizem, verso 19: ai de mim por causa da minha ruína. Olha só, eu estou arruinado. É muito grave a minha ferida. Então eu disse, com efeito, é isto o meu sofrimento, e tenho de suportá-lo. É uma afirmação muito ruim, né? Você reconhecer que aquilo que você está vivendo é o teu sofrimento, é a tua ruína, e que você tem que suportar aquilo, como quem diz, eu meio que cavei o que está acontecendo. Eu meio que contribuí para aquilo que eu estou vivendo. E é verdade, Judá foi alertado, Deus enviou o profeta, a palavra foi pregada e nada foi feito, então agora estão vivendo esta circunstância adversa. E no verso 20, a minha tenda foi destruída, todas as cordas se romperam, os meus filhos se foram e já não existe. Ninguém há que levante
a minha tenda e lhe erga as lonas. É um retrato muito triste, né, narrado aqui pelo povo, nas palavras do profeta. É uma afirmação muito amarga, não é? Mas quando eu traço um paralelo entre isto que esse povo estava vivendo, essa crise que o povo estava vivendo, e aquilo que hoje se vive no mundo atual, é uma realidade também o que está sendo dito aqui quando comparamos com as famílias de hoje. Então, é um retrato do que muita gente tem vivido hoje. Quantas famílias hoje são fortes? Quantas famílias hoje são bem estruturadas? Quantas famílias hoje resistem ao mal? Então há uma coisa que esse texto mostra que é uma realidade ainda nos dias atuais. Ai de mim, por causa da minha ruína, é muito grave a minha ferida, isso é o meu sofrimento, tenho de suportá-lo. É um retrato do que muita gente tem vivido hoje. Dor e sofrimento dentro de casa, dentro do lar, no seio familiar, no convívio familiar. E aí ele continua no verso 20 dizendo: a minha tenda foi destruída. A tenda é a casa. A casa caiu, como se diz popularmente hoje, né? A casa caiu. Semana passada nós falamos aqui sobre as escolhas, em que Jesus falava de duas casas, de dois homens que construíram essas casas, e o que diferenciava uma da outra, você lembra da mensagem? Não era se um é ímpio, se o outro não é. O que diferenciava uma casa da outra era a base sobre a qual ela foi construída. E a base sólida para a construção de uma casa que não cai é ouvir a mesma palavra, mas praticá-la, porque ouvir todo mundo ouve. Judá ouviu a palavra, mas não praticou. O alerta foi dado, mas eu não dei atenção. Então o que evita a casa de cair é a prática da palavra. E aqui estamos diante de um texto em que ele diz: olha, a minha tenda caiu, a minha casa caiu. E hoje quantas casas estão arruinadas com derrotas, com perdas, com destruição, com morte, com separação, com divórcio. Quantas casas estão caindo hoje, irmãos? Aí você diz assim: isso aí é consequência do que o mundo está vivendo. Se fosse só no mundo, estava bom, irmãos. O problema é que eu tenho visto hoje na igreja, a mesma coisa acontecendo. Famílias na igreja sendo destruídas. Casais na igreja se separando como nunca antes. Como nunca se sonhou, como nunca se pensou, se imaginou que fosse possível se cogitar isso até algum tempo atrás. Hoje se trata a separação como a solução mais fácil do mundo, e realmente é. A coisa mais fácil a fazer é separar, difícil é tratar, difícil é se controlar, difícil é se dominar, difícil é mudar, difícil é transformar. É claro que é fácil separar, e aí a gente tem visto na igreja, só que isso é casa caiu, isso aí é tenda derrubada, isso é destruição, isso é morte, isso não se comemora, irmãos. Isso não se festeja. Mas depois casei de novo, deu certo, azar o seu, porque isso não é para festejar, não. Isso é para lamentar. Isso é prova de que a casa caiu, porque a gente não ouviu aquilo que Deus falou, porque a palavra foi ouvida, mas não foi praticada. Isso é evidência de que isso aconteceu. Não pode chamar de outro nome, irmãos. Então a casa está caindo, a tenda está sendo destruída, muitas casas sendo arruinadas. E olha o que ele diz mais aqui, olha: todas as cordas se romperam, cordas rompidas. A corda amarra a tenda, não é? Olha o símbolo do que está sendo dito aqui por Deus. A corda, queridos, são os relacionamentos, são os laços familiares. Você já ouviu falar de laços familiares? Hoje existem laços familiares? Muito poucos. Muito poucas famílias hoje têm laços familiares. Tem família, está lá, aparentemente é uma família, mas tem laços, tem relacionamento, tem entrosamento. Um está preso ao outro, ou esses laços podem ser rompidos a qualquer hora, como se termina uma amizade no Facebook, irmãos. É isso que está acontecendo hoje, e aqui ele está dizendo, olha, as cordas foram rompidas, os laços familiares foram rompidos. E nós temos visto hoje isso acontecendo, eu repito, me espanta, é na igreja. No mundo é esperado.
Mas o que espanta é que isso aconteça na igreja. Laços rompidos, laços familiares, laços de amor, laços que nos unem, coisas que são importantes, pelo menos eram importantes, como gentileza, como carinho, como tempo, não é, como todas essas coisas que fazem parte da unidade familiar, hoje está simplesmente se desfazendo. A casa está caindo, as cordas estão sendo rompidas e nada está preocupando ninguém. E aí chegamos ao verso 20, aonde no final ele diz algo também tremendo. Os meus filhos se foram e já não existem. Ninguém há que levante a minha tenda e lhe erga as lonas. O último passo dessa destruição é o que o texto está dizendo. Meus filhos se foram. O número de filhos que se perdem hoje em dia, eu estou falando da igreja. No mundo, isso é esperado. Na igreja, isso é alarmante. Tendas caíram, casas caíram, casais se divorciaram, filhos criados na igreja foram embora, estão no mundo hoje. Alguns nem visitam os pais. Meus filhos se foram. Olha que trágico isso aqui. É trágico quando a gente ouve uma história, mas é ainda mais trágico quando a gente vê isso perto da gente. Quando a gente vê isso na nossa igreja, na nossa família, na nossa vizinhança. É próximo, não é lá longe essa desgraça, é aqui. Não é um acidente, está lá pegando fogo, lá é lá longe. Não, é aqui que está ruim, é aqui que está acabando, é aqui que está caindo. É aqui que famílias estão se destruindo, é aqui que filhos estão indo embora. Nas drogas, na prostituição, em todo tipo de crime, em todo tipo de envolvimento, ou simplesmente deixaram o Senhor, que é a mesma coisa, estão mortos em delitos e em pecados. Meus filhos se foram, é o que diz aqui o texto. E isso, irmãos, isso não é culpa de Deus. Deus avisou. Deus mandou o profeta, Deus nos deixou a palavra. Ouça a palavra e pratique. Casa sobre a rocha. Vem vento, vem tempestade, vem chuva e ela não é derrubada. Vem o inimigo e não consegue entrar, porque ela está edificada. Ela está firmada na rocha, que é a prática da palavra de Deus. Deus mandou a palavra, mas nós não ouvimos. Judá foi invadida por Babilônia, foi saqueada, foi levada cativa e todos perderam. As casas caíram e os filhos foram embora. Filhos perdidos. E veja o texto no verso 20 diz ainda algo alarmante. Já não existem os filhos. Ninguém há que se levante, a quem levante a minha tenda e lhe erga as lonas. O que ele diz? Não tem ninguém para ajudar. Tudo isso aconteceu e não tem ninguém que me ajude agora a levantar. Tudo isso ocorreu e não tem mais como dar jeito. É como alguém que está agora num desânimo, numa frustração, com as consequências daquilo que ele mesmo plantou, com as consequências daquilo que ele mesmo ignorou. Irmãos, a decisão está conosco. A palavra é ouvida por todos. É só praticar. Quando Jesus citou naquele texto que eu li semana passada lá, ele fala, ouve a palavra. Todos os dois homens ouviram a palavra. Um praticou, o outro não praticou. O que praticou assemelha-se a um que construiu sua casa sobre a rocha. O que não praticou assemelha-se a um que construiu sua casa sobre a areia. Vieram as coisas da vida, que acontecem na vida de todo mundo, as tempestades, as ventanias, mas uma casa não caiu e a outra foi derrubada. E agora, na constatação disso tudo, há o desânimo, há o desespero. Quem é que me ajudar? Não tem ninguém para te ajudar mais, porque você tomou a sua decisão. Você fez a sua escolha, nós somos responsáveis. A gente não quer assumir, a gente quer às vezes botar a culpa nos outros. Mas a responsabilidade é minha. Quem é responsável pelo seu casamento? É você e seu cônjuge. Ah, mas o pastor não me aconselhou, ah, ninguém me disse alguma coisa, ah, ninguém me avisou. Você não tem Bíblia, não?
Você não escuta a pregação, você não ouve a palavra. Claro que foi avisado, mas a escolha é sua. A obediência é de cada um. Ninguém vigia a vida de ninguém, cada um dá conta de si mesmo, irmãos. Então, somos nós que decidimos aquilo que vamos fazer. E Judá agora, diante dessa constatação, está lamentando. Está lamentando, mas como diz o ditado popular, não adianta chorar sobre o leite derramado. O que a gente tem que fazer é evitar derramar o leite. Depois que derramou, não adianta mais chorar. Porque não há simplesmente uma solução fácil. Até existe solução, não digo que não exista, mas não é fácil. Haverá dor e haverá sofrimento. E veja, a Bíblia ainda vai dizer nesse mesmo texto por que nós chegamos a esse ponto. Por que chega-se a esse ponto? Na sociedade, e como eu disse, o que mais me preocupa, a igreja que somos nós. Por que chegamos a este ponto? Versículo 21. Por quê? Olha, começa com um porquê, ou seja, explicando o que foi dito anteriormente. Porque os pastores se tornaram estúpidos e não buscaram ao Senhor. Por isso não prosperaram. Todos os seus rebanhos se acham dispersos. Aí você diz, tá vendo, pastor, a culpa é sua. Né? Já me pegou agora, né? Irmãos, olha para o contexto dessa passagem. O pastor da história aqui é você. Somos nós, os pastores aqui. Os pastores de nós mesmos. Somos nós responsáveis por criar o nosso rebanho. O seu filho é responsabilidade minha ou sua? Fala para mim aí. O seu filho, o filho que está na sua casa aí comendo, ele é sua responsabilidade ou ele é minha? Ele é uma responsabilidade sua ou é da igreja, da Geração Vida? De quem é a responsabilidade pelo seu filho? É você. Você é o pastor do seu filho. Você é o pastor da sua família, do seu rebanho. O seu rebanho tem que ser cuidado por você. É você o pastor, não sou eu. E aqui o que Deus diz é que os pastores ficaram estúpidos. No texto do Corrigida da Fiel diz ficaram embrutecidos. Embrutecimento, uma estupidez. Um endurecimento do coração. E o que impede a palavra de penetrar é exatamente a dureza de coração. Por isso a Bíblia diz, hoje se ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. Porque a dureza do coração, esse embrutecimento da vida, da alma, que impede a palavra de penetrar. E então está aqui dizendo a razão de tudo isso é óbvia. Nós nos tornamos estúpidos. Por quê? Porque não buscamos o Senhor. A estupidez, o embrutecimento do qual aqui somos responsabilizados, é o fato de não buscarmos. Porque o pastor é o símbolo do sacerdócio. Quem é o sacerdote da sua casa? Sou eu ou é você? Quem é o sacerdote? O que a Bíblia fala sobre isso? Quem é o sacerdote do lar? É o pastor, é o professor ou é o marido? Ou é o responsável por aquele núcleo familiar? Quem é o sacerdote? Sacerdote não sou eu. Então, o pastor, como sacerdote, ele está cometendo a estupidez, a irrelevância, o embrutecimento, a desatenção em relação à palavra. Sem postura, sem ética, acaba perdendo a razão. E essa é a causa apontada por Deus. Não buscamos ao Senhor. Porque alguém diz, eu fiz tudo que podia. Não fez, não. Não buscou a Deus, não buscou o Senhor. Talvez buscou um monte de coisa, buscou ajuda, buscou psicólogo, buscou um monte de coisa. Não digo que não tenha seu valor, mas o principal não buscou. Não buscou Deus. Porque quando busca a Deus, Deus fala uma coisa que eu não quero ouvir. Entende isso? Quando busca a Deus, Deus vai dizer algo que eu não estou afim de ouvir. Eu prefiro ouvir um psicólogo e assim, não, separa mesmo, você tem que ser feliz. Não é isso que a pessoa prefere? Ela vai procurar o pastor, vai dizer, você está maluco? Quer separar? Você está doido? O que você andou comendo, bebendo? É isso que eu vou dizer para a pessoa. Nunca vou dizer para ela, separa. Ela não quer ouvir Deus, ela quer ouvir alguém que diga, é isso mesmo, vai fundo, é isso aí.
Não vai funcionar. Então, a gente não busca o Senhor. A gente busca coisas, a gente busca conquistas, a gente busca sucesso. É ou não é? O que as pessoas buscam hoje? Prosperidade. Quero melhorar. Nada errado em melhorar, progredir. Mas se não buscar o principal, o que a Bíblia diz? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o resto? Todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas se eu não busquei ao Senhor, sou um estúpido, segundo diz a Bíblia. Cometi uma estupidez, um embrutecimento do meu coração, um endurecimento. Busquei tudo, mas não busquei Deus. E aí o que adianta? Eu volto àquela palavra que Jesus ensinou. O que adianta guardar tudo em celeiros? Essa noite pedirão a tua alma, o que você tem preparado vai ficar para quem? Então eu busquei tudo e no final eu não tive nada. Eu fui ao consumo, eu fui à ganância, eu estava sempre insatisfeito, eu queria sempre mais, e aquilo que era mais importante, eu perdi. Não é uma loucura isso? Eu busquei conquistar tudo, ganhar tudo, melhorar de todas as formas, mas o que era mais importante, minha família, meus filhos, eu perdi. E o que vale isso? Outro dia eu vi nesses videozinhos que a gente rola, né? Como é que é o nome disso? Enrolação, né? Você rola e fica enrolado. Aí um bilionário lá, perguntaram para ele, o que é o mais importante na sua vida hoje que você é um bilionário? Ele falou, o mais importante é aquilo que eu não tenho. Em outras palavras, né, a minha versão é a minha família que eu perdi. É ter meus filhos na mesa, é ter minha esposa, é poder sentar e comer. Isso é o mais importante, isso eu não tenho. Então eu ganhei o mundo inteiro. Mas o que tem maior valor, eu não tenho. Eu tenho coisas que eu consigo comprar, que eu consigo desfrutar, mas o que realmente tem essência, tem valor, ele não tem. E será que é assim que a gente está vivendo para depois lamentar igual Judá? Todos os alertas foram dados, todas as luzes vermelhas acenderam e eu não dei atenção, simplesmente eu não busquei ao Senhor, porque eu estive sempre insatisfeito. Hoje a gente vive a geração da insatisfação, ninguém está satisfeito com nada. A gente quer mais, quer mais. E o que a Bíblia diz? A Bíblia eu não quero saber o que Deus diz, eu não quero buscar o Senhor, porque eu vou ter que ler lá, que ele diz assim, tendo sustento e com que se vestir, estejais contentes. Eu não quero ouvir isso, entende? Eu quero mais, eu estou sempre insatisfeito. E aí o que diz o texto aqui é que por causa dessa ignorância, por causa dessa insensatez, essa estupidez, por isso não prosperaram. Ou seja, o que eu queria, eu não consegui e ainda perdi o que eu não queria perder. E no final, ainda não prosperei de verdade. Ainda não melhorei, eu piorei como pessoa. Essa é a conclusão. Pela estupidez, não prosperamos. Há uma lei de Deus, irmãos, que nunca vai mudar, que é a lei da semeadura e da colheita. O que você semear, você vai colher. Se você semeou, você vai colher. Do mesmo tipo, da mesma espécie, você vai colher. Então, aquilo que a gente semeia, a gente vai colher em algum momento da vida. E Judá estava colhendo aquilo que semeou. E por isso, fazendo essa lamentação profundamente triste, profundamente amargurada, mas era uma realidade que não podia ser atribuída a ninguém a culpa, a não ser a eles mesmos por não terem dado os ouvidos à palavra do Senhor. Não há como prosperar se a gente não busca a Deus. Não há como prosperar se você não coloca Deus em primeiro lugar. Há como ganhar dinheiro, que é diferente de prosperar. Você pode ganhar dinheiro não colocando Deus em primeiro lugar, mas prosperar, você só vai prosperar quando você colocar Deus em primeiro lugar. Você só vai prosperar quando você der prioridade a Deus. A todo o resto, não importa. Aí sim você vai prosperar. Quando você tomar essa decisão, as coisas vão mudar e você vai deixar de ser estúpido, como está dizendo a palavra de Deus. Aí a sua vida vai dar uma reviravolta. E aí é o que preciso, e é isso que é dito aqui nesse texto. Então, o resultado final disso, olha só o verso 21. Ele diz assim, não prosperaram e todos os seus rebanhos se acham dispersos.
essa dispersão, esse abandono, esses filhos que vão embora, isso tudo que acontece, essas perdas todas, são consequência, como resultado final, dessa falta de comprometimento, dessa falta de buscar ao Senhor, dessa falta de ouvir e praticar, de receber o alerta e agir antes que seja tarde. Então essa é o que está explícito no texto, para que a gente olhe e diga, alguma coisa tem que ser feita. Eu não quero terminar na Babilônia. Eu não quero terminar escravo. Eu não quero terminar com a minha tenda destruída, com a minha casa caída, com meus laços rompidos. Eu não quero terminar cada um para um lado. Eu não quero que isso aconteça. Então, eu preciso ouvir. Eu preciso esmurrar o meu próprio corpo, como dizia Paulo. Eu preciso dar um jeito na minha vida. Eu preciso me colocar na linha. O problema é que a gente quer alguém que coloque a gente na linha. Não adianta, é você que tem que se colocar na linha. Isso é necessário. E a solução o texto vai trazer aqui no verso 23 e no verso 24. Ele diz assim: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. E aqui parece um pouco ambíguo, mas o que ele está dizendo é o seguinte: deixe Deus dirigir os seus passos. Porque tudo que aconteceu até agora é porque você achou que sabia o que fazia. Já percebeu que as maiores burradas da vida a gente faz dizendo, eu sei o que eu estou fazendo? Já percebeu isso? Os maiores erros que a gente cometeu quando a gente diz assim, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei mesmo, burrada. E aí pronto, destruiu tudo, acabou tudo. Porque a gente disse, eu sei o que eu estou fazendo. Você como jovem diz assim, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei cuidar de mim. Aí não houve um conselho de um pai, de uma mãe que tem uma experiência enorme, que te ama mais do que qualquer outro na vida. Então você joga fora, porque acha que sabe dirigir os seus passos, sabe o que você está fazendo, sabe o caminho que você está escolhendo. Não sabe nada, você é um ignorante. E aí você está deixando de lado. Porque não cabe a nós, cabe a Deus. E eu preciso me entregar a Deus para que Ele possa dirigir os meus passos. A solução, segundo está dizendo o texto, em outras palavras assim, não cabe ao próprio homem. A solução aqui não cabe ao próprio homem. Caberia antes tentar evitar o que aconteceu se ouvisse e praticasse a palavra. Mas agora que você tomou os caminhos que achava que devia tomar, agora que você disse, eu sei o que eu estou fazendo e viu que fez tudo errado, não cabe agora, cabe você se submeter a Deus, cabe você agora buscar a solução que vem de Deus. E aí, como eu disse aqui, não há psicologia, não há filosofia que vá dar jeito nisso agora. Ainda há tempo de voltar-se para Deus. Ainda há tempo de se submeter. Como diz a Bíblia, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Então ainda há tempo de baixar a bola. Ainda há tempo de reconhecer o erro, de voltar. Ainda há tempo de baixar a cabeça e deixar Deus dirigir para que Ele possa fazer diferente. E o que a Bíblia diz é olhe para Deus. Vamos ler o Salmo 121, que todos nós conhecemos. No Salmo número 121, versículo 1 e 2 diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Da onde, irmãos? Lê o verso 2 aí. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Dali vem o socorro, não é do outro, não é da filosofia, não é do médico, não é do profissional. O socorro vem do Senhor. Então é para Ele que eu tenho que olhar, é a Ele que eu tenho que buscar, é a Ele que eu preciso me submeter. No Salmo 124, um pouquinho adiante, aí no verso 8, está escrito: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. No Salmo número 34, vamos ler, Salmo número 34, versículo número 5, a palavra do Senhor diz: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Olhe para Deus, contemple-o, olhe, busque a Ele, se volte para Ele. Ainda há tempo de consertar.
Ainda há tempo, porque no caso de Judá, Deus tem uma aliança com eles que prevalece até hoje, como já cansei de te ensinar aqui. E no meu caso e no seu, Deus não tem conosco uma aliança? Essa aliança também não é eterna? Jesus não disse que estaria conosco todos os dias? Não diz a Bíblia que nos deu o Espírito Santo como um penhor da nossa herança, como uma garantia? Então, eu preciso me voltar para Ele, porque ainda há tempo, ainda há esperança, eu preciso me submeter. Mas voltando ao texto lá de Jeremias, olha o que diz o versículo 24 como parte dessa solução. Castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Aqui está a sinceridade do pecador. O que ele diz, eu preciso sim. Eu estou sofrendo com tudo isso que eu mesmo fiz, com todos os resultados da minha escolha, mas ainda assim peço ao Senhor, me castigue. Mas olha, não me castigue na ira não, porque senão aí eu não aguento, né, Senhor? Aí eu não teria solução. Mas em outras palavras ele está dizendo, eu estou aqui para me submeter à tua disciplina. Disciplina, irmãos, é bom, sabia disso? A Bíblia diz que Deus disciplina quem Ele ama. Mas outro problema dos nossos dias, nós não gostamos de disciplina. Se alguém nos disciplina, a gente vai embora. Se hoje numa igreja se disciplina como se disciplinava no passado, a pessoa vai embora e acha outra igreja. Simplesmente assim. Ninguém gosta de ser disciplinado, ninguém gosta de ser chamado a atenção. Mesmo que você esteja caminhando para o precipício, alguém vai dizer, não vai, você não gosta. Deixa eu cair, deixa eu quebrar a cara, é o que as pessoas fazem. Disciplina é muito importante. Alguém que diga que nós estamos errados é muito importante. E aqui a própria palavra diz que a solução é se submeter à disciplina de Deus, ou seja, se humilhe diante de Deus, antes que seja tarde demais. Se humilhe diante de Deus antes que não haja mais solução. Porque a disciplina, ela é essencial para que haja conserto. E para terminar, abra comigo a Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 26, no versículo número 16. Isaías capítulo 26, verso número 16. Termino com esse texto dizendo a você, Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Às vezes é bom que essa disciplina nos leve à oração, que é algo que às vezes está faltando, para que a nossa família seja poupada ou mesmo que ela seja resgatada, caso ela tenha sido perdida. A resposta é disciplina e oração, que a gente possa buscar ao Senhor. Não com a estupidez dos pastores que não o buscaram e por isso não prosperaram. Por isso suas ovelhas se dispersaram. Que a gente não parta para esse caminho, mas que a gente busque a Deus, aceite a sua disciplina e sejamos levados à oração. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, continua falando conosco, Pai. Muito mais do que eu fui capaz de fazer essa manhã, que o Espírito Santo de Deus ministre ao nosso coração tudo aquilo que foi dito e também o que não foi dito, tudo aquilo que só o Senhor conhece, que está dentro de nós e que precisa de mudança, precisa de disciplina, precisa de acerto, de conserto. Pai, fala ao nosso coração, meu Deus, e que nós possamos ouvir a Tua voz e praticar aquilo que ouvimos, para que não venhamos nós à lamentação futura de ver a casa destruída e os filhos perdidos. Pai, em nome de Jesus, livra-nos desse mal, mas que haja uma disposição no nosso coração de aceitar a Tua disciplina e trazê-la como parte do Teu amor sobre a nossa vida, que nos leve à oração, que pode transformar, que pode mudar. Ensina-nos, Senhor, eu quero Te pedir. Fala conosco, ó Deus, antes da casa cair.
em nome de Jesus, possamos ouvir a Tua voz antes das tendas serem derrubadas. Oramos por isso, juntos, em nome de Jesus.